Oi, eu sou o Tirohan e se você me acompanha faz um tempo, provavelmente você já viu esse vídeo. Provavelmente não, porque ele tem 16 views e foi postado há 2 anos atrás. Inclusive, se puder deixar o like, compartilhar esse vídeo aqui, se inscrever, eu agradeceria muito, porque esse vídeo aqui deu trabalho, viu? E bom, minha intenção nessa época era gravar uma série de Subnáutica aqui pro canal. Mas assim, como meu PC não foi feito pela NASA e o máximo que ele consegue rodar sem travar é, sei lá, Tomb Raider, que assim, um PC que roda Tomb Raider não é um PC ruim. Acontece o seguinte, Subnáutica, ele é um jogo pesado até. Não pelos gráficos em si, mas mais porque o jogo se passa literalmente inteiro dentro da água. E bom, mas fato é de que eu não ia conseguir trazer uma série com uma boa qualidade aqui pro canal, assim como eu fiz com Outlast, por exemplo. Então eu simplesmente desisti da ideia. Mas, contudo, entretanto e também, né, todavia, vamos falar a verdade, eu ainda queria muito trazer esse jogo pra cá, até porque eu simplesmente amei a ideia do jogo. E como eu já disse em outro vídeo que eu queria fazer mais vídeos do tipo de Gema Review, do Gema Please, tipo aquele vídeo das Beacons, que não é bem eu decidi que era o momento perfeito pra fazer isso. Inclusive, eu vou criar um nome aqui agora, Reviews, sei lá também, foda-se, vai de Raw Review, pronto, ó. Gema Please, eu roubei o nome e troquei o seu pelo meu. Se achar ruim, manda 7 centavos no Pix que eu deleto o meu canal. Caramba, velho, eu me perco demais falando as coisas. Tá bom, eu vou parar de enrolar aqui e podem ficar com o vídeo. Bom, o jogo começa com o nosso personagem que se chama Riley Robinson, que, diga-se de passagem, que caba feio. Voltando aqui, a gente entra em uma cápsula de emergência porque aparentemente a nave que a gente tava simplesmente tá explodindo por motivo nenhum, aparentemente. Então a gente senta na cadeira e inicia um lançamento para fora da nave. Mas como a nave tá explodindo, a gente acaba sendo atingido pela explosão e a nossa cápsula é danificada. E o extintor de incêndio e uma tampa de metal começa a voar lá dentro. E seguindo a lei de Murphy, né, de que tudo que pode dar errado vai dar errado, a tampa ela bate na nossa cabeça e a gente morre logo no começo do jogo. Valeu. Mentira, assim que a gente acorda a cápsula tá pegando fogo, então depois de lutar para sair da cadeira, a gente pega o extintor de incêndio e a gente enfia no cu, a gente só apaga o fogo mesmo. Então a gente pega o nosso PDA, que é tipo um tablet para ver o que rolou com a nave. E logo que o PDA, eu não vou falar PDA toda hora. Logo que o tablet vê que a nave explodiu, ele entra no modo de emergência é foda. Emergência pra garantir que a gente sobreviva nesse bitelo desse planeta que a gente caiu. E logo a inteligência artificial da Alterra essa que foi que mandou a gente em uma expedição pra esse planeta aqui. Até onde eu deduzi as coisas, até porque eu comprei esse jogo pra sobreviver debaixo d'água, né? E não pra ficar lendo documentos. Os caras fazem um jogo mó foda e quer que eu perca meu tempo lendo. Tá achando que eu sou quem? O Lavo de Carvalho. Então a gente sai da cápsula pra analisar a situação e a única coisa que a gente vê é a nave que a gente tava destruída. Água, uma pedra, água, uns bichos voando. E também um pouquinho de água. Resumindo, a gente tá fudido. Então a gente entra de novo na cápsula e percebe que, graças à explosão, os sistemas estão todos com defeito e que a gente precisa de uma ferramenta de reparos pra, adivinha, é isso mesmo, pra enfiar no cu. Então a gente sai da cápsula por baixo dessa vez pra dar uma explorada e pegar os materiais que a gente precisa pra fazer a ferramenta. Então eu peguei uns peixes, quebrei umas predas, até que eu lembrei que seres humanos precisam de oxigênio pra viver. E eu tive que subir correndo pra superfície, ou melhor, nadando. Daí eu voltei pra cápsula, fiz umas comidinhas em um tanque de oxigênio pra eu conseguir respirar por mais tempo debaixo d'água. Então eu fui ver aquela pedra, na esperança de ser alguma coisa útil. Mas meu TDAH agiu e eu fui entrar em um buraco, de onde saiu esse peixe aqui explode. Eu percebi que creeper aquático existe e ele é um baiacu. E daí eu desisti de olhar o buraco e fui ver a pedra, que na verdade era um coral. Grandes merda. Vamos vazar. Daí eu lembrei que pra construir a ferramenta, primeiro eu tinha que saber os materiais que eu ia precisar, né? Eu saí pra pegar e nem olhei o que eu precisava. E basicamente o que eu precisava era enxofre de caverna, silicone e titânio. Então, né, eu aproveitei que eu já tinha alguns materiais e fui lá e melhorei o meu tanque de oxigênio pra eu poder respirar ainda mais tempo debaixo d'água. E eu também saí pra apreciar a vista do lugar.
show. Eu fiz um scanner, me escaneei e fui procurar a semente de alga pra fazer o silicone que eu precisava. Consegui, fiz o silicone, mas eu ainda não sabia na hora onde é que eu ia pra pegar o enxofre. Quebrou, foi só um soquinho ali. Então eu saí procurando. Eu achei uns pedaços de Seaglide e escaneei. Também peguei uns enxofre que eu achei depois de um tempo procurando. E aí já fui direto fazer a ferramenta que eu precisava pra consertar a cápsula. Então eu consertei e assim que eu consertei já chegou um sinal pro nosso rádio, que basicamente era um recado de socorro, dizendo que eles iam enviar uma nave pra resgatar a gente que caiu da Aurora. Cara, tua irmã é muito gostosa. Você tá louco? E que iam chegar em 9 horas, foda. Ele pediu pra gente esperar umas atualizações e pra gente se virar nesse meio tempo que eles não chegavam. Então eu fiz uma bexiga de ar pra eu conseguir subir mais rápido e eu saí pra explorar. Peguei uns materiais e assim que eu voltei eu fiz uma faca, gira igual a do CS, muito forte. É o Bowser Furry! Churro! Duas nadadeiras pra eu poder nadar mais rápido, pelo menos eu acho que é pra isso que ela serve. E o Seaglide, que é basicamente um trem que faz a gente andar mais rápido. Sei lá, tipo uma moto debaixo d'água. Tem um motor que ele gira e eu desisto, eu vou embora, não quero mais gravar. E aí eu saí de novo. O Baiacu apareceu e eu logo saquei a faquinha, meti a girada foda e errei. Mas daí ele foi pra longe e ele explodiu. Eu nem precisei encostar nele pra matar. Oh, yeah! E assim que eu voltei pra cápsula, chegou outra mensagem de rádio que era basicamente... Certa noite em Campo Grande. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Então a gente foi atrás do Ozzy da cafeteria pra ver se ele tava bem, né? Se tava vivo. Então chegando lá... bom, pelo visto a cobra que ele falou teve uma ótima refeição. Eu achei uns destroços e enquanto isso chegou mais um sinal de rádio. Então eu fui voltar pra cápsula. Inclusive eu vou começar a chamar de base, porque eu tô com... É foda ficar falando cápsula toda hora, que cápsula é foda. E chegando lá, essa aqui foi a mensagem que chegou pra gente. This is Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Seaglide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Então fui até lá, achei um fragmento de Seaglide, mas não tinha nenhum sinal dos Caba. Ou seja, estavam preocupados em ser deixados para trás, mas acabaram indo de arrasta para cima. Então eu voltei para a base e eu recebi uma notificação no tablet que a qualquer momento a nave poderia explodir. A Aurora, no caso, não a base da cápsula que eu tô. Mas eu ignorei, né? E eu fiz uma lanterna e fiquei olhando a paisagem. Jogo bonito, cara. E lembra que a gente viu um sinal? Então, a nave de resgate ela entrou em contato com a Aurora, mas como provavelmente todo mundo que tava lá morreu. Ninguém respondeu. Mas resumindo, eles vão demorar uma semana pra chegar aqui e resgatar a gente. Então só temos que tancar 7 dias. Saí pra explorar e achei o último fragmento da Baía Portátil de Veículos. Que serve pra quê? Adivinha? Se você disse criar um portal multidimensional que serve pra se locomover entre altas distâncias em questão de segundos, você errou. Ela serve pra criar veículos. Isso mesmo! Pega! Enquanto eu preparava os materiais pra fazer a baía, o tablet avisou que alguma coisa deu ruim na nave e que ela explodiu em alguns segundos. Então eu saí da base e fiquei observando. E bom... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se tinha alguém vivo lá dentro, não tem mais. Não só pela explosão, mas logo depois eu ganhei um diagrama de traje anti-radiação. Então a nave também estava emitindo doses cavalares de radiação. Que pra quem não sabe o que é radiação, é um negocinho bobo que pode fazer isso aqui, virar isso. Então assim, é melhor não chegar perto. Então eu voltei pra base e eu fiz a baía e coloquei ela na água. E aí eu vi os materiais que eu ia precisar pra fazer o Seamoth e eu pulei na água pra procurar. Voltei e construí um mini submarino, dei uma testada nele. Logo depois eu deixei ele perto da base e voltei pra construir o construtor de base. Foda. E daí chegou mais um sinal e eu fui ouvir. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land.
We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Então eu construí a minha base, mas como sou um burrão, eu esqueci de gravar, então pra vocês ela só spawnou do nada. E a nave de resgate tava pra chegar, e quando eu cheguei lá, faltava 1 minuto pra eles chegar, e tinha uma puta de uma base alienígena, mas tá tranquilo. Assim que a nave de resgate chegou... Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere, and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. A base alienígena meteu logo uma bazucada de energia que fez a nave explodir. Ou seja, né, tá aí o motivo da Aurora ter sido derrubada. E agora os azarados foram a equipe de resgate que veio resgatar a gente. Então eu nadei até o fundo pra ver se eu encontrava algum destroço da nave, né, que tinha acabado de chegar. Só que eu não achei muita coisa não. E daí eu voltei pra superfície. Entrei no Seamoth e foi até aquele sinal que eu tinha recebido antes. E como você pode ver aqui, né, o limite de profundidade do Seamoth é de 200. Eu só posso chegar até 200 metros de profundidade com ele, senão daí pra baixo, né, ele começa a falecer, né, por causa da pressão da água. E por algum motivo o burrão aqui não tinha percebido isso, mesmo o tablet avisando várias vezes, e eu também não percebi que a nave estava tomando dano. E assim chegou em 0, o Seamoth explodiu. Na hora eu fiquei desesperado tentando ver se eu conseguia recuperar qualquer coisa, mas não é. Quando ele explode você perde tudo e não tem nada, nem os itens que tava dentro você consegue recuperar, é foda. E era isso, eu tinha perdido o meu transporte, então ao invés de procurar o sinal eu tinha que voltar pra base pra ver se eu conseguia fazer outro. Então mais uma vez o burrão aqui esqueceu de gravar e quando eu lembrei eu já tava dentro da base alienígena e lá dentro eu escaneei bastante coisa e lá no final tinha um pedestal. Meti a mão lá e eu levei uma picada. E aquele pedestal ali era basicamente para desligar a base alienígena, só que aconteceu que tava falando que eu tava infectado, mas eu não tava infectado na hora que eu me escaneei, ou seja, provavelmente eu peguei a infecção justamente dessa agulha aí, que eles não higienizaram, não sei falar, vou dormir, depois eu continuo gravando. Perdeu a voz, foi linda. O que? Chupou uma caceta? De primeiro eu achei que poderia ter sido a radiação da nave, mas não. Na verdade eu descobri que tava tendo uma pandemia no planeta e que a espécie inteligente que fez as bases acabou morrendo porque eles não conseguiram descobrir uma cura a tempo. Então eu afundei, achei uns destroços que me fizeram desbloquear a Moonpool, que é basicamente o lugar onde você pode colocar os veículos para carregar eles ou então customizar. Então eu voltei para a base, fiz outro Seamoth, né, já que o primeiro tinha ido de vala, e também fiz a Moonpool. E bom, esse aqui foi o nome que eu dei pra ele, sem comentário. Eu fiz algumas melhorias, né, pra que ele não explodisse. E do nada, eu tive uma visão perguntando quem que eu era. What are you? E na hora eu fiquei com medo, mas não tinha nada, além do fato de eu estar infectado. Então assim, provavelmente era alguma alucinação mesmo, então eu só ignorei e continuei. E bom, eu não lembro como que o Cam explodiu, então quando eu voltei eu fiz outro Seamoth. Provavelmente foi por causa de algum animal que veio e bateu nele várias vezes e quebrou. Então eu voltei e eu fiz outro com o nome de Cam 2, né, aí pra seguir o legado do Cam. E eu procurei os materiais pra refazer as melhorias, porque puta madre, negocinho fácil de quebrar. Então eu fui atrás de um sinal de outra cápsula de sobrevivência. Eu achei um esquema para eu construir um módulo de profundidade. Então eu aproveitei que eu ia fazer umas melhorias a mais no Cam 2. E eu arrumei os itens da base, né? Inclusive eu nem mostrei minha base direito, né? É essa aqui, ó. Essa aqui é ela por dentro. E do nada eu comecei a receber umas mensagens de rádios toda estranha, mas como não tinha aparecido nada no mapa, eu dei uma ignorada. E aí eu fui explorar, né? Como eu tinha feito a melhoria no Cam 2, eu aproveitei para ir mais fundo.
quando do nada eu começo a ver uns pilares alienígenas, e quando eu vou seguindo eu acho toda uma base alienígena submersa e destruída, talvez por algum desastre natural ou talvez pelo próprio tempo, porque afinal o vírus acabou com toda a vida inteligente no planeta, mas isso pode ter acontecido tanto há milhões de anos quanto a semana passada, então vai saber. Lá dentro eu encontrei um cubo de íons, que é basicamente uma fonte de energia foda, e um relatório de danos, que pode indicar que realmente deve ter acontecido algo a mais aqui nesse lugar. Dando uma explorada, eu descobri que ali era um centro de pesquisa e que ali que eles levavam as espécies para estudar elas. Poderia ser ali, né, que eles estavam estudando o vírus, que para tentar achar uma cura. Ou se a gente considerar o relatório de danos, que eu não li, pode ter sido aqui que a infecção começou. E como ali poderia ter mais coisa, eu logo saí e eu construí outra base logo ali perto, porque daí eu poderia ficar ali com mais calma, mas como vocês podem ver aqui, o burrão aqui não sabia que a base ela tinha uma vida, né, e que eu tinha que reforçar ela pra não ficar furando as paredes. E aí eu fiquei um tempão tentando arrumar as paredes que estavam estourando do nada. E assim que eu arrumei a base direitinho, eu achei outra base alienígena logo ali perto. E só que dessa vez tinha mais espaço. E eu fui com o Cam 2, mas não tinha muita coisa lá não. Pareceu muito uma mistura de zoológico com um centro de pesquisa. Parecia mais um lugar onde eles mantinham os animais e levavam pra outra base quando era pra ser estudado. Indo mais pra cima, eu acabei achando mais um bloqueio, e lá dentro tinha um monte de cubo de íons. E assim que eu peguei o arquivo do lugar, eu descobri que era um santuário. Então provavelmente eles tinham religião, ou pelo menos acreditavam em algo a mais. Talvez pra eles o cubo de íons fosse algo sagrado. Eu também achei um lugar que parecia ter ar dentro, que por algum motivo tinha um tubarão elétrico que saiu tranquilo, como se ar fosse água. E assim que eu ia entrar, eu fiquei com medo desse bicho quebrar o Cam 2, já que esse negócio quebra mais fácil que um palito de dente. Então eu dei uma escondida nele e eu entrei lá. Eu achei meio estranho porque parecia ser um portal, mas não tinha como ativar ele. De duas uma, ou tinha algum centro de controle onde eu ativava tudo de uma vez, ou aquele era o portal de saída que eu tinha que ativar pela entrada. Eu voltei para aquela segunda base que eu tinha feito lá perto e eu achei mais um buraco. Mas como o Cam 2 ia quebrar se eu entrasse, eu fui nadando mesmo, né? Eu sabia que eu ia morrer eventualmente por causa da falta de ar, então eu deixei a maioria dos itens na base pra eu não perder eles quando eu morresse. E lá dentro basicamente era uma caverna vulcânica. Tava cheio de lava, mas não achei muita coisa interessante não. Então para ir mais a fundo eu teria que ou melhorar meu veículo, ou achar outro tipo de veículo mais foda. Mas assim que eu renascia, eu tive outra visão, e ela sabia que eu tava procurando por ela. Ela queria me ajudar a encontrar ela. Então eu construí uma base ali perto do buraco, né, perto de onde eu tinha morrido. E eu fui lá no centro de pesquisa pra ver se eu não tinha deixado alguma peça sem escanear, né, só pra garantir. Só que pelo visto eu tinha escaneado tudo mesmo, então eu fui lá à toa e é isso. Então, a partir daqui eu tinha um objetivo: conseguir um jeito de descer lá e explorar, porque muito provavelmente a origem da visão tava por lá. Então quando eu ia voltar pra pegar o Cam 2, ele tinha explodido, ele não tava mais lá. E é foda, né? Eu fiz o Cam 3 e essa aqui foi a base que eu fiz perto do buraco. Eu até fiz aqui um túnelzinho que faz logo pra parte de baixo, que aí eu não preciso gastar muito oxigênio na descida. Então pra eu conseguir até lá sem morrer, eu teria que construir um traje de camarão, né, que suporta profundidades maiores ainda do que o Seamoth. Só que como eu não tinha o esquema ainda, eu fiquei procurando por bancos de dados, fragmentos ou qualquer coisa que pudesse liberar a construção. Só que eu não achava em lugar nenhum. Então assim, eu tinha duas escolhas: ou eu escolhia o caminho mais difícil de chegar até a visão, que seria construindo uma base com um túnel gigante até eu chegar lá, ou eu pesquisava na internet, onde eu desbloqueava o E assim, você não tem noção do tanto que demorou, porque assim, não é só construir direto. Eu tinha que construir, e assim que acabava os materiais, eu tinha que pegar mais. Então assim, demorou muito tempo pra fazer esse túnel gigantesco. E no final do túnel que eu construí, eu acabei achando uma passagem alienígena, que eu acabei construindo outra base ali, porque o meu oxigênio acaba mais rápido quando mais fundo eu tiver. E aí eu fiz esses cabos aqui de energia, tanto para eu saber o caminho certo e não me perder, tanto quanto para energizar o outro lado, né, já que
toda base precisa de uma fonte de energia para eu poder respirar. E lá dentro tinha outra base alienígena que de princípio tinha esse monte de cubo junto aqui, que provavelmente eu precisava do traje para quebrar eles e pegar. Também tinha um lugar onde eu precisava colocar uma tábua e outro que eu precisava de um cubo de íon, e como eu tava sem nenhum desses eu fui buscar. Quando eu voltei eu coloquei a tábua roxa no pedestal, que liberou o caminho para eu pegar uma tábua azul, uma chave protegendo outra. Muito foda. E quando do nada outra visão aparece falando que era pra eu ir até ela, e eu lá vou saber onde tu tá, porra. Eu fui pelo outro caminho e eu coloquei outra tábua que liberou o que parecia ser uma usina elétrica, e pegando os dados do lugar eu descobri um local de contenção no mesmo bioma desse de lava. Então provavelmente era dali que tava vindo as visões, eu não tinha certeza ainda, mas né. Eu coloquei o cubo de íon no pedestal e ele acabou abrindo um portal, então era isso mesmo. Tem um portal de saída e tem um portal de entrada, e pelo visto o lugar pra ativar o portal tá na entrada. Então eu entrei no portal e eu acabei saindo lá naquela base alienígena que acabou atirando na nossa nave. Então agora o meu objetivo era achar essa tal base de contenção. Enquanto eu tava construindo um túnel pra explorar na direção que o tablet estava indicando, eu acabei vendo ao longe a base de contenção que a gente precisava ir. Então eu construí uma mini base ali perto da entrada pra eu não precisar construir um túnel até lá. E pra entrar lá eu ia precisar daquela tábua azul que eu tinha pego antes, e como eu tinha deixado ela pra trás pra carregar a maior quantidade possível de material pra construir os túneis, eu tive que voltar tudo e puta que pariu, olha o tamanho desse bicho. Se eu tivesse demorado um segundo a mais, eu era engolido por essa merda. Quando eu voltei, eu coloquei a tábua azul no pedestal e eu acabei liberando a porta pra uma sala cheia de artefatos, e eu escaneei todos, e o PDA falou que era ali onde a vacina estava sendo produzida, e que a produção foi cancelada, e que as espécies tinham sido mortas, e que o projeto de incubamento de ovos do Imperador também tinha sido cancelado. Provavelmente era ali mesmo a origem da visão, e talvez fosse feita por esse tal de Imperador. Na próxima sala tinha vários ovos de espécies diferentes e que provavelmente eram alvo de estudos. E na maioria das salas que eu entrei tinham portais, e como eu não tinha nenhum cubo ali comigo, eu meio que só passei direto. Já em outra sala eu achei um sistema de ventilação que eu não sei dizer se era para levar ar para os pesquisadores poderem respirar, ou se era só para levar oxigênio para a água, né, para as espécies que estavam sendo estudadas não morrerem. Subindo a rampa, eu acabei achando os dados falando de uma tal enzima 42. Provavelmente era um dos ingredientes principais para a cura dessa doença. E na mesma sala tinha um feto desse imperador do mar. Então, assim, provavelmente essa enzima só era encontrada nessa espécie. Por isso que ela é tão citada assim nesses documentos que eu tô achando por aqui. Então eles deviam estar, sei lá, tentando fazer com que mais dessas espécies nascessem para que eles conseguissem fazer a maior quantidade de cura possível, né? Só que por algum motivo deu errado e agora todo mundo morreu. E agora tá só eu doente e tentando achar essa cura. Então eu voltei pelo portal até a minha base pra poder pegar uma tábua azul e os cubos de íon pra poder ativar os portais. Eu peguei lá e... né? Eu nem mostrei pra vocês o tamanho do caminho que eu fiz, né? É isso aí, ó. Olha o que a falta de um veículo faz um ser humano. Chegando lá eu já fui direto colocar a tábua pra abrir o caminho, e do outro lado eu tinha o que parecia ser uma piscina. Provavelmente era o tal campo de contenção. Eu dei um pulo e eu percebi que tinha mais coisa embaixo, então eu subi de novo pra pegar um ar e descer de novo. E assim que eu ia descer... Puta merda, olha o tamanho desse bicho. Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Tá, isso foi bizarro. Primeiro contato real que eu tenho com um ser vivo inteligente, e ele é esse bicho gigante aí. Bicho esse que provavelmente é esse tal de Imperador, porque além dele ser gigante e tá conversando comigo, e segundo o que ele mesmo disse, os outros, ao invés de irem pelo caminho mais fácil, que provavelmente era ajudar a criatura a sei lá o que ela queria, eles prenderam ela e tentaram forçar ela a liberar essa tal cura que só podia ser feito por ela. E nadando lá embaixo, o Piri ele avisa que tem uma forma de vida rara e precisa daquele ecossistema para sobreviver. Ecossistema esse que tem um imperador do mar. E ali embaixo no chão tinha alguns ovos, e quando eu fui investigar, o Piri percebeu que os animais que normalmente são agressivos estavam tranquilos, eles não estavam me atacando. Eu chuto que
talvez pode ser por causa dessa forma de vida rara, ou até o próprio imperador, né, que tem esse nome porque ele consegue controlar os seres vivos, ou se não controlar, tipo, sei lá, convencer as outras criaturas a fazer o que ela quer. Teoria essa que ganha mais força levando em consideração que ela mandou eu vir pra cá através das visões e eu vim. E olhando pra trás eu encontro esse portal soterrado em areia e logo em seguida eu lembro que eu tenho que respirar e eu morro. Eu aproveitei e eu fui ativar os portais das outras salas, já que eu já tinha conversado ali com o tal imperador. E esses portais só levavam para alguns biomas aleatórios. Então eu construí uma base lá naquela câmera de contenção para que eu não ficar morrendo toda hora por causa de oxigênio. E eu comecei a explorar pra ver se eu achava algo útil. E ainda assim eu arranjei um jeito de morrer afogado. Aô, potência! Mas antes, né, eu dropei os cubos de íon porque eu não queria perder eles. E assim que eu voltei, eu peguei os cubos e continuei explorando. Eu lembrei que eu ainda não tinha escaneado os ovos na hora que eu ia escanear o PDA falou dos animais. Eu fui lá, escaneei eles e a incubadora e eu percebi que dava pra ativar ela com um cubo de íons. Coisa que eu não tinha visto antes. Então eu fui lá e ativei e... My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Bom, pelo visto, tudo que o imperador queria é que ela e seus bebês fossem livres e que na tentativa de achar uma cura, eles mantiveram elas presas aqui. Então, se eu arranjasse um jeito de chocar esses ovos e ativar o portal, o próprio imperador me curaria de Brongrado. Inclusive, agora que eu percebi que a minha mão tá cheia de coisinha verde, o que provavelmente significa que a doença já tá bem avançada no meu corpo. E se eu não for rápido o suficiente, eu vou próximo a fazer companhia pro Olavo de Carvalho. Então a primeira coisa que eu precisava fazer era procurar essa enzima incubadora para chocar os ovos. Eu fui atrás desses peixes aqui que estavam brilhando, achando que a enzima estava neles, até porque eles estavam brilhando. Só que não, ia ser mais complicado do que isso. Logo em seguida, o imperador ele liberou ali o caminho do portal, tiro na areia, e me deu a receita para essa tal enzima, que eram 3 sementes diferentes lá, uma amostra de fungo e outra de um arbusto de bulbo. E meu Deus do céu, o tanto que eu demorei para achar essas coisas não tá escrito. E assim que eu achei tudo que eu precisava, eu fui lá, fiz a enzima e botei lá para chocar os ovos. Então eles nasceram e do nada ela parecia fraca. My young are swimming for the shallows. I thank you. Eu tentei entrar na casa pra respirar, mas como o braço dela tava em cima, eu buguei e atravessei o chão e agora eu tava andando na água como se estivesse dentro da base. Então, ela fala isso. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. E como eu tava bugado na água, o jogo achava que eu tava no ar. Eu reiniciei o jogo e eu atravessei o portal. E lá tava ela, a enzima 42. O que os cientistas não conseguiram à força, eu consegui só fazendo o que o imperador queria. Eu absorvi e eu fui curado. As manchas da minha pele simplesmente sumiram. E o scanner disse que eu tava normal, sem mais nenhum resquício da doença no meu corpo. Como a única coisa que tava me impedindo de sair daquele planeta era essa doença, eu fui correndo pra desligar a arma. E dessa vez, como eu já tinha sido curado, eu consegui tranquilo. Ela desativou e eu voltei pra ver o imperador. Parecia estar bem no final da vida, mas ainda assim ele tava meio que respirando ali. E eu precisava achar o esquema do traje de camarão, porque, vamos falar a verdade, não é possível que eu vou zerar esse jogo e eu não vou ter achado essa porra desse veículo. Mas aí eu parei pra pensar de todos os lugares no mapa, onde que é o lugar mais óbvio de se ir e que eu não fui. Pensa aí, vou te dar 2 segundos. Pois é, né? A navizona. Navizona desse tamanho e eu nunca nem pensei em entrar nela pra procurar nada.
E assim, levando em conta que todos os destroços que eu já achei provavelmente vieram daqui, a chance de eu ter coisa pra escanear lá dentro é praticamente de 100%. Então eu construí uma basezinha na frente dele só pra arrumar tudo direitinho. E eu fui pra lá. E por algum motivo que eu chuto ser o tanto de túnel que eu construí lá embaixo, essas notificações aqui ficavam aparecendo toda hora. Então ignorem ela. Chegando na porta, eu já tinha visto que era isso mesmo. Além desse bicho aqui que tava tentando me matar, que eu ignorei totalmente, tinha essa porta aqui que tava bloqueada e que eu precisava de uma ferramenta específica que eu já tinha desbloqueado há muito tempo, só que eu nunca construí porque eu nunca precisei dela. Então eu voltei para aquela mini base, construí, melhorei e troquei a bateria dele para durar mais tempo. Então agora era a hora de entrar na nave. Quando eu cheguei lá, eu já fui usando para ver como é que funcionava com aquele bicho que tava me atacando, e eu taquei ele para longe e eu comecei a entrar. Como tinha fogo ali, eu precisava de um extintor de incêndio. Eu fui lá na minha base buscar um, e assim que eu fui buscar, eu percebi que tinha um ali na parede. Eu instantaneamente fiquei muito triste, então eu simplesmente apaguei o fogo, e já que tinha água logo na primeira sala, eu peguei o Seaglide para ir mais rápido. E logo na primeira porta, eu precisava de uma senha. Eu entrei no PDA para ver se eu achava alguma coisa, só que eu não achei a certa. Então eu fui para outro canto, onde eu achei essa porta aqui que eu podia cortar com laser. Eu cortei e ali tinha o que parecia ser uma sala de energia da nave. Mais pra frente eu achei um labirinto que no final dava para essa sala aqui e que, adivinha, lá tava ele, traje de camarão bonitinho para escanear. Ai ai, se eu tivesse vindo aqui antes, o tempo que eu demorei construir aquele túnel gigante teria sido aproveitado fazendo outras coisas, mas assim, já passou, né? Vamos fazer o quê? Escaneei e pronto, tava lá o esquema. E como na escada que eu tinha que atravessar tava cheio de caixa, eu peguei o canhão e fiquei spamando até sair tudo. O que por algum motivo acabou me lançando pra cima. Beleza. E resumindo, daqui pra frente só tinham suprimentos e fogo pra frente. Resumindo, era isso. E lá na frente eu achei uma sala trancada e como eu só sabia uma senha, eu coloquei ela e felizmente era aquela senha mesmo. E do outro lado da porta tinha esses dados aqui que liberaram a nave para eu conseguir sair desse planeta. E já que agora eu tinha desligado o sistema de quarentena, a chance de eu levar uma bazucada na hora de vazar era praticamente zero. Praticamente. E na hora que eu tava indo ver os materiais que eu precisava pra fazer o traje de camarão, aconteceu um eclipse. E eu fiquei em choque, eu nem sabia que isso podia acontecer nesse jogo. Daí eu percebi o quanto de carinho que eles tiveram quando eles fizeram esse jogo. Em um jogo que se passa praticamente inteiro debaixo d'água, colocar um eclipse no céu era tipo praticamente inútil. A chance de uma pessoa estar dentro da água ou de uma caverna, sei lá, explorando o mapa em geral, era gigante, mas ainda assim eles botaram. Eu achei isso muito foda, mas bom. Eu peguei os materiais que eu precisava e eu construí o traje, e eu já fui personalizar ele direto. Coloquei o nome de Bill-Cita, porque sim, também foda, não enche meu saco. Eu dei uma voltinha com ele e eu já fui ver o que eu precisava para construir a navezona. Primeiro eu ia precisar da base de lançamento, então eu fui em algum lugar com bastante espaço e eu construí ela. E logo em seguida eu fiz o suporte para a nave, os propulsores, a reserva de combustível, a cabine e pronto, tava lá. Só faltava personalizar ele e vazar do planeta. Então eu pintei ele e dei o nome em homenagem ao podcast do Jogando Foda-se, o Fishballcast. Então eu entrei lá para ver ela por dentro e eu vi que eu precisava fazer uma cápsula do tempo que, acredito eu, ia ser deixada para outro jogador. E como eu não tinha tirado nenhum print o jogo todo, eu fui lá na minha base mais bonita, tirei uma foto e coloquei lá. Então agora era a hora de partir. Eu dei uma última olhada pro planeta e entrei na nave. Ativei as unidades de energia auxiliar, a matriz de comunicações, os sistemas hidráulicos, o sistema de suporte à vida, a CPU primária. Puta que pariu, olha essa porra de... E agora era a cápsula. Eu entrei, coloquei a foto, coloquei alguns itens que eu julgava importante e era a hora de ir embora daquele planeta.
Coasters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. E isso foi Subnautica. Sinceramente, um dos melhores jogos que eu já joguei. A execução da ideia que o jogo propõe é simplesmente impecável. Obviamente tem alguns bugs aqui ou ali, mas tirando isso, é um jogo simplesmente perfeito. Eu amei jogar esse jogo. Eu esperei até eu ter condição para conseguir gravar tudo, porque eu queria ter a primeira experiência aqui no canal com vocês. E sinceramente valeu muito a pena. E bom, esse foi o vídeo. Eu sei que eu demorei para postar, e grande parte disso foi por causa da minha procrastinação na hora de escrever o roteiro, mas finalmente saiu. E deu bastante trabalho, até porque o bruto do vídeo deu mais de 8 horas. Então assim, se você puder compartilhar o vídeo com uma pessoa só, já me ajuda demais. Deixar o like e se inscrever também ia me ajudar bastante. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.